Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos à mensagem da Bíblia, o quarto de escuta. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 13. Atos 4 e o verso 13. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu sou tão grato e feliz, Senhor, por mais essa oportunidade que aqui o Senhor me concede de estar reunido com o teu povo, meus irmãos, para meditarmos na tua palavra, Senhor. Te agradeço pela mensagem que o Senhor colocou no meu coração e venho te pedir, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito esteja aqui, uma vez mais, nos orientando, dirigindo esta mensagem, Pai, dando discernimento, abrindo o nosso entendimento, para que possamos absorver, compreender, entender e praticar os teus ensinamentos vindos através da tua palavra. Te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O quarto de escuta. E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, tem frases na Bíblia que quando eu estou lendo, ela fica como que saltando, sabe? O texto como que fica pulando, dizendo, eu aqui, olha eu aqui. E essa frase, ela fez isso comigo. Ela fica saltando. Interessante. Como é que olha para uma pessoa e se reconhece que ela esteve com Jesus, ou que tem estado com Jesus. E isso ficou na minha mente. Perguntei primeiro para mim, será que as pessoas olham para mim e conseguem reconhecer através de mim que eu estive ou que eu estou andando com Jesus? Que sinais são estes que as pessoas podem olhar e perceber que alguém está andando com Jesus? Com os apóstolos aconteceu, eles viram que eles eram homens iletrados. O que é isso? Incultos. O que é? Eram pessoas rudes, simples, não conheciam as letras, não sabiam escrever, não sabiam nada, mas eles tinham algo neles que causou admiração. Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não tiveram dúvidas de que eles tinham estado com Jesus. Eu perguntei para mim, agora pergunto para você. Você tem andado com Jesus? Você tem estado com Jesus? Haveria, quem sabe, alguma evidência em você, na sua vida, quem sabe no seu semblante, no seu olhar, ou nas suas roupas, ou é no conjunto todo de que você esteve realmente com Jesus? Haverá, enfim, alguma evidência disso, em que as pessoas certamente elas possam olhar para nós e reconhecerem que temos estado com Jesus? Pois bem, no nosso texto básico que nós lemos nesta noite, nós vimos que há esta evidência. As pessoas reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Antes de me deter nesta passagem,
como foi que isso aconteceu. O que levou a que tivessem chegado a esta conclusão a respeito de Pedro e João? O que aconteceu antes? Em Atos, no capítulo 3, capítulo anterior, pouco tempo depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro e João, eles foram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Nós sabemos, pelo versículo 2, que bem à entrada do templo ficava sentado um homem que era mendigo e aleijado desde o nascimento, o que significa dizer que esse era um homem que jamais havia dado um passo na sua vida e que diariamente ele tinha de ser carregado até a porta do templo para ficar lá mendigando a misericórdia dos outros. No versículo 3, quando esse mendigo, então, ele viu Pedro e João entrando no templo, ele pediu esmola para eles. E foi quando Pedro respondeu, frase que ficou muito conhecida e a gente repete muito, que nós lemos no verso 6. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você está querendo dinheiro? Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. E ministrou sobre o mendigo, dizendo: pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E o verso 7 diz que instantaneamente o homem foi curado. E louco de alegria, ele começou a correr pelo templo, pulando e gritando: Jesus me curou! Jesus me curou! E o verso 10 diz que todos os que estavam no templo ficaram maravilhados com o que viram. Reconheceram que aquele homem era o aleijado, que já de muitos anos mendigava por ali, perto do templo. E aí, na sequência, quando Pedro e João viram que uma multidão havia se formado, eles aproveitaram para quê? Para pregar. Os curiosos vieram atraídos pelo sinal e eles aproveitaram para pregar. Ouça o verso 19, ou acompanhe na sua Bíblia. Pedro disse com ousadia. Como é que ele começa? Arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E milhares de pessoas, meus irmãos, foram salvas naquela ocasião, conforme nós lemos em Atos capítulo 4 e no verso 4. Muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Olha o que aconteceu: curaram o aleijado, anunciaram a palavra e 5.000 pessoas se converteram com aquela pregação. Porém, enquanto Pedro e João pregavam, nós lemos no verso 2 que o chefe da guarda do templo e alguns outros líderes religiosos do lugar, eles ficaram muito aborrecidos, ficaram muito bravos. Por quê? Porque Deus havia feito um milagre através daqueles 2 discípulos de Jesus. O verso 3 aqui diz que, inclusive, que eles pegaram e prenderam Pedro e João no dia seguinte. Agora nós lemos no verso 6, Pedro e João foram levados a júri, e todas as autoridades religiosas de Jerusalém estavam presentes. E eles perguntaram a Pedro e a João: afinal, com que poder, ou em nome de quem vocês conseguiram fazer isso? Agora, cá entre nós, vamos pensar junto. Isto é uma tremenda falsidade. Esses homens, quando perguntaram isso, eles sabiam a resposta. Eles sabiam perfeitamente em nome de quem Pedro e João estavam pregando. Essas autoridades de Jerusalém, todos eles tinham visto o homem que era aleijado correr para lá e para cá, gritando o quê? Jesus me curou. Não disse aqueles homens ali, Pedro e João, dizia que tinha sido Jesus. Mas espera aí, nós estamos em Atos.
Atos é depois de Jesus. Eles já haviam crucificado Jesus, Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia sido assunto aos céus. E aí, como é que pode? Jesus já tinha ido embora e continuava ali, fazendo milagres? Eles sabiam, mas era uma verdade que era difícil de eles admitirem para si mesmos. Essas autoridades também, irmãos, tinham visto mais de 5.000 pessoas confessarem os pecados e invocar o nome de Jesus para a sua salvação. Eles sabiam que havia poder no nome de Jesus, mas propositalmente eles se fizeram cegos e surdos a isso, e com a cara mais deslavada do mundo, cheio de falsidade, perguntaram para Pedro e João: escuta aqui, com que poder ou com a autorização de quem vocês fizeram isso? Então vem o seguinte em Atos capítulo 4, e os versos do 8 ao 12. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E no 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Diante disso, nós lemos no verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pronto, foi assim que surgiu esta frase. Vimos todo o contexto e como se desenrolaram os fatos. Aquelas autoridades, diz esse versículo 13, que eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. A expressão reconheceram quer dizer perceberam, através de um sinal que é perceptível, que é notório, que Pedro e João haviam estado com Jesus. Que poder do Espírito Santo tinha vindo sobre Pedro e João. E isso fez com que eles ficassem diferentes de todos os outros que estavam ali naquele tribunal. Havia sobre aqueles dois homens o poder do Espírito Santo. O sinal que diferenciou Pedro e João dos demais era a presença de Jesus. O homem, quando está na presença de Deus, não tem como o seu semblante não se modificar. Lembra de Moisés, que quando esteve na presença de Deus, saiu com o seu rosto brilhando? Este brilho precisa ser perceptível nos nossos semblantes, no nosso olhar, nos nossos modos de vestir, de falar, de andar. É a presença do Espírito Santo que é o que transforma realmente a nossa aparência e faz com que as pessoas olhem e digam: este anda com Jesus.
Aqueles líderes religiosos lá certamente concluíram: nós crucificamos aquele Jesus, mas ele ainda continua falando hoje, ele ainda continua operando milagres, ele ainda continua pregando arrependimento, ele ainda continua tocando as pessoas, e ele faz isso através desses dois homens iletrados, através desses dois homens que não têm a menor cultura. Como esse Jesus é maravilhoso! Veja, Pedro e João estavam testemunhando através da presença de Jesus em suas vidas. Irmão, então somente esse será o poderoso método de evangelismo da igreja do Senhor Jesus nestes últimos dias. O evangelho não será só pregado através de sermões, como estou fazendo agora aqui. O evangelho será também pregado através de homens e mulheres que estiveram com Jesus, que entraram no seu quarto e fecharam a porta para ter um encontro com Jesus e ficar ali mergulhados em sua presença, completamente envolvidos nela, de todo o coração, de toda a sua alma, no quarto de escuta. Irmão, o Espírito Santo virá sobre homens e mulheres, o Espírito Santo virá sobre servos e servas e fará com sua presença com que estas pessoas sejam diferentes, e o mundo irá dizer deles também: Jesus foi crucificado, não foi? Jesus está sentado no céu à direita de Deus Pai, não está? Mas é incrível, ele ainda continua fazendo maravilhas, ele ainda continua abençoando pessoas, e ele faz isso através de homens e mulheres crentes. O mundo dirá: já sei, tais pessoas realmente estiveram com Jesus. E é essa a finalidade do quarto de escuta: estar com Jesus. Talvez você não entendeu antes quando eu disse quarto de escuta. O que é o quarto de escuta? Quarto de escuta é aquela atitude, é aquela disposição da vontade em entrar na presença de Deus para não apenas falar com Ele, mas também para ouvi-lo falar. Por isso eu chamo de quarto de escuta. A gente precisa aprender a escutar mais do que falar. Talvez na nossa conversa, na nossa intimidade com Deus, a gente está falando muito e ouvindo menos. Quarto de escuta está dizendo, é mais para escutar. Se a gente, irmão, parasse realmente para escutar a voz de Deus, certamente muitas decisões que nós tomamos, direcionamentos na nossa vida seriam muito diferentes se a gente parasse para ouvir no quarto de escuta. Você tem estado com Jesus no seu quarto de escuta? Há 3 marcas que diferenciam aqueles crentes que têm estado com Jesus. E a primeira marca dessas 3 é que eles têm fome por mais de Jesus. Os que gastam tempo com Jesus nunca estão satisfeitos. Eles sempre querem mais. Eles querem conhecer a Jesus melhor. Eles querem ficar mais próximos dele. A Bíblia diz que Deus repartiu a medida da fé a cada um. Em Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele deu a medida da fé de acordo com a necessidade que cada um de nós tem. E Deus tem dado esta medida, esta porção. E o que é essa medida? Significa uma quantidade limitada. Em outras palavras, todos nós recebemos uma certa quantidade de conhecimento de Jesus.
é uma medida. Essa é uma medida inicial, que deve ir aumentando no decorrer da nossa vida, porque a própria palavra vai complementar mais adiante e vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a pregação. Nós recebemos antes uma medida, mas devemos cuidar para que ela vá aumentando. Você não pode ficar só esperando, sentado, que Deus é que vai te dando essa medida de fé. A fé vem pelo ouvir a pregação. Você não quer ouvir a pregação, não quer meditar, não quer estudar a palavra. A intimidade no quarto de escuta é sua. É você que tem que estar lá buscando na palavra de Deus, aprender para aumentar a sua fé. O problema é que, para alguns crentes, essa medida inicial é tudo e tão somente o que vão querer para sempre. Só fica nisso, não quer aumentar. Muitos crentes só querem de Jesus o suficiente para ficarem livres do juízo final. Só querem, por exemplo, 1 hora na igreja todos os domingos e nada mais do que isso. São crentes que estão no esquema de manutenção da fé, dando a Jesus só o básico: um culto por semana, uma oração resmungada a cada dia, de qualquer jeito, e talvez uma olhada do tipo vapt-vupt na Bíblia. Em resumo, são crentes que evitam chegar muito perto de Jesus porque eles desconfiam que, se lerem muito a Bíblia, se eles passarem algum tempo em oração, o Espírito Santo irá fazer algumas exigências que eles não estão dispostos a querer cumprir. Eles desconfiam, sabe disso. Mas a Bíblia revela o que é que Deus quer para cada crente, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É isto que Deus quer para nós, que cheguemos à estatura completa de Cristo, que sejamos iguais a Cristo. E essas palavras não são minhas, são do próprio Deus. Está em Efésios capítulo 4, os versos do 11 ao 15. Mas a única maneira de amadurecer na vida cristã é querendo mais de Jesus. Você tem esta vontade? Você quer mais de Jesus? Ou está se conformando em apenas fazer a manutenção da fé? E quando o crente quer mais de Jesus, esse desejo, essa fome é visível nele. É visível. A gente nota quando a pessoa está querendo mais de Jesus. Aqui na igreja é muito fácil, sem querer julgar ninguém, mas pelo fato de você ver pelo menos quem tem buscado mais estar durante os trabalhos, participando mais dos trabalhos, quer mais de Jesus, vem buscar, vem beber na fonte. Crentes famintos por Deus falam sobre Deus. Crentes famintos por Deus conversam sobre Deus. São, em geral, irmãos que entram fácil na dimensão do Espírito Santo. Eles sempre podem contar algo do seu tempo no quarto passado com Jesus. Mas ouça a conversa de outros crentes. Eles somente falam muito de esportes, muito de televisão, muito da internet, muito sobre penteados, muito sobre sapato, sobre óculos, sobre roupa, muito sobre moda. Sabem tudo, mas sobre Jesus você não vê conversando. E a cada culto aparece na igreja com um vestido diferente, transformando a igreja, muitas vezes, não é o nosso caso, glória a Deus, mas transformam as igrejas num desfile de modas. Se veem obrigadas a mandar fazer um vestido como se fosse, eu não posso ir com o mesmo vestido. Eu já fui no domingo, 3 domingos atrás, e agora eu tenho que mandar fazer uma roupa para ir para o culto, porque não pode ficar em condição de desigualdade com a outra. Que isso? Que horror! O foco está totalmente desfocado. O nosso foco em ir à igreja é buscar Deus,
Eu vim buscar Jesus para a nossa vida e não mostrar a roupa nova, bonita que eu consegui comprar, porque eu estou todo endividado com o carnê lá das lojas para pagar. E muitas vezes compra e não paga. E eu sempre que tem uma loja de roupa e tem crente que me comprou lá e não pagou até hoje. E agora não fala mais comigo. Se me vê, atravessa a rua. Mas as roupas da loja é só me comprar. E é verdade, eu vou mentir? Não. São crentes. Dá para se ver nessas pessoas marcas de que elas estão com Jesus? Não dá mais. Os que estão, porém, fechados com Jesus num quarto, estes estão preparados para os dias que vêm aí pela frente. Quando aquele mendigo na porta do templo viu Pedro e João se aproximando, ele pediu esmolas para eles. Porque é assim que se passa. Crentes que têm estado com Jesus são diferentes de todos os outros e têm algo muito mais do que apenas esmolas para oferecer. Tem palavra de Deus para dar. Tem uma palavra de conforto, de ajuda para aquele que está precisando. Oh Jesus, como é bom! Não tenho ouro nem prata para ajudar a dificuldade, mas eu tenho uma palavra que eu aprendi na Bíblia e que Deus agora através do seu Espírito está me lembrando para eu dizer para você. E aquela palavra às vezes chega num momento tão difícil da vida daquela pessoa e é tudo que ela estava precisando ouvir, muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele, uma pessoa renovada pelo poder que há no Espírito Santo, pelo poder que há na palavra de Deus, a pessoa recebe aquela palavra, ela sai dali com o seu marcador da fé no tanque cheio. Ela sabe por ali tem condição de rodar muito tempo ainda, porque ela saiu verdadeiramente alimentada pelo combustível da fé, que é a palavra de Deus. Vale muito mais do que ouro, vale muito mais do que prata, é muito mais precioso do que pedras preciosas, do que esmeraldas, rubis, safiras ou diamantes, porque é isso, na verdade, que traz a alegria para o coração de uma pessoa que já estava desesperançada, que já não acreditava em mais nada. Às vezes a pessoa está nadando no dinheiro, está abarrotada de dinheiro, mas está infeliz por dentro, não consegue encontrar paz. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade de ninguém. Aquele mendigo na porta do templo, ele precisava muito mais do que uma esmola. A esmola ia fazer com que ele continuasse mendigo o resto da vida, mas a palavra proferida por aqueles homens que estavam com Jesus, aquela palavra fez com que aquele homem se levantasse e restaurou vida, e vida em abundância para ele, porque nós precisamos isso, é vida em abundância. O homem natural não consegue compreender, não consegue discernir, é loucura, porque são coisas espirituais, só se discernem através do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Irmãos, a segunda marca que diferencia os crentes que têm estado com Jesus é que eles têm ousadia. Cuidado para não confundir esta palavra ousadia. Quanto mais uma pessoa fica com Jesus, mais ela se torna como Jesus em pureza, em santidade, em amor. Você não encontra Jesus brigando com ninguém. Ele só se zangou, pelo que a gente sabe pela Bíblia, quando ele entrou no templo e viu a casa do Senhor lá virada num comércio. Mas ele enfrentava as pessoas, ele dizia as coisas para as pessoas na palavra. Até Satanás ele enfrentou na palavra. Mas ele sempre, com certeza, tinha uma palavra de conforto, de amor para quem precisava dele. E quanto mais você se parece com Jesus, mais você age desta forma. Por isso as pessoas vão reconhecer que você tem estado com Jesus. Aleluia! E isso cria nessa pessoa uma grande ousadia para Deus. Esse verso 13, ele revela isto. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João.
eles viram ousadia em Pedro e João. Então no verso 7, quando aquelas autoridades puseram Pedro e João em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Imediatamente é revelado no verso seguinte, no verso 8, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Isso significa que ele havia estado com Jesus, e porque havia estado com Jesus, ele ganhou coragem. Porque ele havia estado com Jesus, ele ganhou ousadia. Não tem aqui os detalhes daquela reunião das autoridades que queriam condenar Pedro e João. Nós não temos os detalhes. Porém, nós podemos imaginar aqueles homens entrando na sala cheio de cerimônia, ocupando os seus assentos aveludados, todos vestidos a caráter e entrando com pose a fim de intimidar do alto da sua autoridade e arrogância aqueles homens iletrados e incultos. Eles acharam que eles, por estarem vestidos na autoridade, poderiam humilhar aqueles homens. O que eles não sabiam é que aqueles homens estavam ali cheios do poder do Espírito Santo. E aí, diante do poder do Espírito Santo, que autoridade humana consegue se sobrepor? Mas Pedro e João, eles não ficaram intimidados em absoluto. Eles haviam estado com Jesus. Onde? Eles haviam estado com Jesus o tempo inteiro, e Jesus agora ainda continuava presente na vida deles, porque eles sabiam o que era ter um encontro com Jesus no quarto de escuta. Você conseguiu perceber a ousadia com que Pedro respondeu às autoridades? Eles podiam se acovardar diante daqueles homens, mas eles não fizeram isso, aleluia. Eles não temeram aqueles homens, eles não temeram a autoridade deles, não, porque eles sabiam a quem eles estavam servindo. Eles sabiam em nome de quem que eles estavam falando e fazendo aquilo que estavam fazendo. Eles foram ousados em Deus, e eles não se acovardaram e enfrentaram a situação. Porém, crentes que não têm entrado no quarto de escuta e fechado a porta para estar com Jesus quando são perseguidos, se acovardam, porque estão despreparados, porque não estiveram com Jesus e por isso não ganharam coragem, por isso não receberam ousadia que vem do alto. Por outro lado, quando um crente entra no seu quarto de escuta e fecha a porta e mantém verdadeiramente o encontro com Jesus, ele recebe ousadia e aleluia, até os ímpios reconhecem que esta ousadia é vinda sobre o crente, porque ele esteve com Jesus. A minha primeira experiência de conhecer o quarto de escuta foi quando, sem ainda ter me convertido e querendo afrontar a serva de Deus que Deus colocou na minha vida para ser minha companheira, minha esposa, mãe das minhas filhas, e eu queria enfrentá-la, e ela se trancava no quarto de escuta para ouvir o que Deus mandava ela fazer. E a minha primeira experiência foi assim: abria a porta e levava um impacto na cara. O que estava ali dentro daquele quarto era algo que eu não conhecia. Era uma força muito grande que eu não entendia. E eu não conseguia entender de onde vinha tanta ousadia dela para me enfrentar, não com palavras agressivas, não com xingamentos, mas com um olhar simplesmente que passava uma paz que eu não sabia como era, mas que eu queria para mim. Esta paz que a gente passa quando tem este encontro com Jesus no quarto de escuta. Eu falava sobre olhar com a Dalmira. Comentávamos acerca
de alguém que tinha despertado nossa atenção por causa exatamente dessa questão do olhar. O olhar é um olhar de agressividade, é um olhar intenso, mas que não passa paz. Eu quero acreditar que quem anda com Jesus, a gente olha e o semblante, o olhar, o brilho do olhar, não passa agressividade, não agride, passa paz. Quem anda com Jesus passa paz. Discurso diferente do olhar. Eu posso aqui gritar e bater, impressionar você com a pregação, etc. Mas se você olhar para o meu olhar e sentir agressividade, alguma coisa não está encaixando nesse discurso. Quais interesses tem por trás? Tantas pessoas têm interesse em Jesus, mas não o interesse no Jesus que salva, que cura e que liberta. O interesse muitas vezes está no Jesus que, se eu andar por aí anunciando esta mensagem, eu posso auferir resultados financeiros. Então eu vou fazer de tudo para me dar bem. Meu compromisso não está com o Altíssimo. E você passe doravante a observar, principalmente nos pregadores, se há harmonia, se o seu olhar transmite evidências de que ele está com Jesus. A intrepidez pode ser uma evidência, mas eu acredito que é preciso que haja uma harmonia em tudo. Irmãos, a terceira marca e última que diferencia os crentes que têm estado com Jesus é que eles têm um sinal visível que Deus está com eles. O versículo 13 registra isso claramente. Diz que as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Havia em Pedro e em João uma evidência visível de que Deus estava com eles, porque aquelas autoridades mesmas, diz a Bíblia, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João devem ter visto o olhar de resignação no rosto do sumo sacerdote, quando este percebeu que eles haviam estado com Jesus. A licenciosidade que a Bíblia me permite aqui, para a glória de Deus, eu imagino que Pedro deve ter dado uma piscadinha de olho para João e sussurrado: se eles soubessem, eles só pensam que estivemos com Jesus algumas semanas atrás. O que eles não sabem é que nós temos estado com Jesus todos os dias e que acabamos de estar com Ele agora há pouco, hoje de manhã, quando nós oramos na própria cela da prisão, quando fizemos daquela cela o nosso quarto de escuta. Se eles soubessem que assim que nós sairmos daqui, nós vamos de novo, direto, nos encontrar com Jesus e junto com os nossos irmãos. Amados, é isso que acontece com homens e mulheres que passam tempo com Jesus no quarto de escuta. Quando saem do quarto de escuta, quando saem do tempo gasto com Jesus, Jesus anda com eles por onde quer que eles forem. Que se possa dizer de mim e de você: este homem, esta mulher esteve com Jesus, e que ninguém possa negar isso. Programa Momentos com Jesus. Às vezes eu me calo
Em meio a duras provações, sinto que a voz não quer sair. Mesmo assim não tem ninguém pra ouvir. Então eu me pergunto, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. Eu quero, se preciso esperar, espero, dentro de mim. Eu me calo só pra ouvir Deus falar. Às vezes eu me calo e Deus comigo fala. No silêncio ouço a sua voz e descanso no cuidar de Deus. Então me pergunto, por que estou assim? Porque tenho que passar por este mar sem fim. Eu sinto que o Senhor não vai deixar o seu servo aqui se afogar. Tudo que acontece é para o bem dos servos do Senhor. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Se preciso esperar, espero. Dentro de mim, eu me calo só pra ouvir Deus falar. O que Deus quiser pra mim, eu quero. Espero, dentro de mim. Eu me calo só pra ouvir Deus falar. Programa Momentos com Jesus.